Meu nome é Olivia. Tenho 60 anos e por quase toda a minha vida acreditei que família era algo eterno, um abrigo que jamais se desfaz. Até o dia em que meu próprio filho, Ricardo, levantou a mão contra mim. Não uma, nem duas, mas 15 vezes. Cada golpe vinha acompanhado pelas risadas frias da esposa dele, Carla. O que nenhum dos dois imaginava era que a casa onde me humilharam ainda estava em meu nome, e que a vingança de uma mãe ferida não viria em gritos, mas no silêncio gelado dos documentos legais. Ainda hoje, posso sentir o ardor daquela noite como se tivesse acontecido ontem. Era um domingo qualquer, daqueles em que as famílias se reúnem para jantar. Preparei a lasanha que Ricardo sempre amou desde criança, aquela com molho branco extra que ele pedia todo ano no aniversário. Olhei para ele com o mesmo carinho de sempre, como se o tempo não tivesse passado. Mesmo aos 38 anos, ainda enxergava o menino que segurava minha mão para atravessar a rua. Mas o olhar dele havia mudado. Endurecido, frio, distante. Carla chegou primeiro, com o perfume forte que sempre me dava dor de cabeça. Sorriu aquele sorriso falso, que nunca alcançava os olhos, e colocou uma garrafa de vinho barato sobre a mesa. "Pra sogra querida?" disse ela, sabendo muito bem que eu não bebia por causa dos remédios de pressão. Agradeci do mesmo jeito, como sempre fazia para manter a paz. Ricardo chegou meia hora depois, e percebi de imediato que algo estava errado. Jogou as chaves sobre a mesa com força e me cumprimentou de forma brusca. Algo no trabalho, pensei. Não perguntei nada. Já conhecia os acessos de raiva quando algo o contrariava. Sentamos à mesa. Servi a comida em silêncio. Foi então que, distraída, comentei que a torneira da cozinha estava pingando e precisava de conserto. Ele ergueu os olhos, frios. "Da minha casa, quer dizer." Enfatizou a palavra minha, como quem precisa reafirmar o próprio domínio. Mas a verdade era outra. Aquela casa tinha sido comprada com o dinheiro da venda do apartamento, onde vivi 30 anos depois da morte do meu marido. Ricardo me convenceu a transferir o imóvel para o nome dele, dizendo que seria melhor, por questões de impostos. Eu confiei. Assinei a transferência, mas mantive comigo a escritura original. "É só uma torneira, filho", respondi em voz baixa. Ele bateu na mesa com tanta força que os talheres saltaram. "Você se acha muito esperta, não é? Acha que pode me dizer o que fazer na minha própria casa?" Carla sorriu atrás do guardanapo, os olhos brilhando com prazer doentio. "Você se esquece que eu te acolhi quando ninguém mais te queria", continuou Ricardo, erguendo-se. "Esquece que poderia estar num asilo agora." Fiquei em silêncio. Olhava para o prato ainda cheio. A lasanha agora parecia uma massa pesada, insossa, tão fria quanto o ar à nossa volta. "Olha para mim quando eu falo", gritou, agarrando meu queixo com força. O primeiro golpe veio como um choque. Não tanto pela dor, mas pela surpresa. Nunca, em toda a vida dele, meu filho havia me levantado a mão. Senti o rosto arder, as lágrimas se acumulando. Carla fingiu espanto, cobrindo a boca, mas seus olhos sorriram. Estava se divertindo. "Ricardo, por favor", sussurrei. O segundo golpe foi mais forte. Depois o terceiro, o quarto. Perdi a conta depois do 10º. Os ouvidos zumbiam, o rosto inteiro ardia, mas não gritei. Não pedi. Fiquei sentada, imóvel, como uma estátua rachada pelo tempo. Quando ele parou, ofegante, ajeitou a camisa com frieza e disse: "Isso é para você aprender a respeitar quem manda aqui." Carla sorria abertamente. Levantei-me em silêncio e caminhei até o quarto. Fechei a porta, sentei-me à beira da cama e deixei que as lágrimas caíssem. Mas não eram lágrimas de medo. Eram de decisão. Algo em mim se congelava, transformando dor em propósito. Enquanto tocava o rosto inchado, lembrei-me da gaveta da cômoda. Lá estava na escritura original da casa. O documento que provava que, legalmente, aquele lugar ainda era meu. Ricardo acreditava que tinha poder, mas não sabia o quanto estava enganado. Naquela noite, ouvindo as risadas deles na sala, tirei o papel do esconderijo e o guardei numa pasta. De manhã, assim que saíssem para trabalhar,
Eu visitaria Jorge, meu velho amigo advogado. Vingança? Não. Justiça. Quando o sol nasceu, ouvi a porta bater. Esperei meia hora, depois vesti meu casaco, o mesmo que Ricardo chamava de trapo velho, e saí pela porta dos fundos. O dia estava nublado e frio, como se o tempo se alinhasse com meu humor. Caminhei até a casa de Jorge em Coyoacán. Ele abriu a porta ainda de pijama, mas o rosto dele mudou ao ver o meu. Olívia. Meu Deus! O que aconteceu? Preciso da sua ajuda, Jorge. Respondi simplesmente. Quero vender uma casa. Ele me serviu café enquanto examinava os documentos. A escritura está no seu nome. Confirmou ajustando os óculos. Ricardo nunca registrou a transferência. Legalmente, a casa é sua, Olívia. Um arrepio percorreu meu corpo. Então posso vendê-la? Pode, claro. Mas... tem certeza? É seu filho, afinal. Toquei o rosto dolorido. Um filho que fez isso. Sussurrei. Tenho certeza, Jorge. Ele assentiu. Conheço um casal interessado em Lomas de Chapultepec. Pagam à vista. Sorri com um frio alívio. Quero que tudo aconteça hoje. Quero que Ricardo volte para casa e encontre estranhos morando lá. Jorge hesitou, mas não discutiu. Ligou para o casal, para um tabelião, para uma empresa de mudança. Às 11 da manhã, eu já estava assinando os papéis. Os compradores, os Mendoza, eram gentis e discretos. Quando lhes entreguei as chaves, disse apenas: a casa está mobiliada. Usem tudo. Não quero nada de lá. Naquele instante, senti o peso dos anos escorrendo de meus ombros. Depois da venda, Jorge me acompanhou ao banco para depositar o dinheiro. E agora, Olívia, onde vai morar? Perguntou ele. Tenho uma amiga em San Miguel de Allende, a Helena. Sempre me ofereceu um quarto. Vou ficar com ela por um tempo, até decidir o que fazer. Mas no fundo eu já sabia. Parte do dinheiro seria doado a um abrigo para mulheres vítimas de violência. O restante, eu usaria para comprar um pequeno rancho no interior. Um pedaço de terra onde pudesse respirar em paz. Enquanto caminhávamos, Jorge perguntou: não vai levar suas coisas pessoais? Fotos, roupas? Balancei a cabeça. Peguei o essencial. O resto são só coisas. Posso comprar outras. A verdade é que não queria nada que me lembrasse aquela casa. Nem mesmo as fotos de Ricardo criança. Aquele menino sorridente das fotografias havia morrido muito antes de levantar a mão contra mim. Ao meio-dia, os caminhões de mudança já descarregavam os móveis dos Mendoza. Jorge supervisionava tudo com cuidado. Acordamos que tudo deveria estar concluído antes das 6 da tarde, hora em que Ricardo voltava do trabalho. Não fui até lá. Não queria ver aquela casa nunca mais. Peguei um táxi até a rodoviária de Tasquenha e comprei uma passagem para San Miguel de Allende. Enviei uma mensagem curta para Helena. Estou indo. Preciso conversar. Ela respondeu quase na hora. O que aconteceu, Olívia? Te conto quando chegar. Enquanto esperava o ônibus, imaginei Ricardo tentando abrir a porta de casa com a chave antiga, encontrando estranhos na sala, o pânico tomando seu rosto. Deveria me sentir culpada? Talvez. Mas cada vez que a culpa ameaçava surgir, eu tocava a face ainda dolorida e lembrava das risadas de Carla. Não, não havia espaço para culpa. Apenas para justiça, fria e silenciosa. O ônibus chegou. Subi com uma única mala pequena e a escritura agora cancelada. 2 horas depois, o telefone começou a vibrar. Chamadas de Ricardo, de Carla. Uma enxurrada de mensagens. Desliguei o aparelho e fiquei olhando a estrada pela janela. A paisagem urbana cedia lugar a colinas e vales. Senti como se uma pedra tivesse sido removida do meu peito. San Miguel de Allende me recebeu com o céu tingido de ouro. Helena me esperava na rodoviária com um abraço apertado. Meu Deus, Olívia! Quem te fez isso? Meu filho, respondi, permitindo-me chorar finalmente. Ela me levou para sua casa, um lugar tranquilo nas montanhas. Sentamos no terraço com chá quente, e eu contei tudo. Ela ouvia em silêncio, apenas segurando minha mão. Quando terminei, respirou fundo. Você vendeu a casa enquanto eles estavam no trabalho?
Sim, a casa era sua, sempre foi. Ricardo só acreditava que era dele. Helena balançou a cabeça, impressionada. E agora, o que vai fazer? Olhei as montanhas distantes, sentindo uma paz que não lembrava há anos. Vou recomeçar, Helena. Aos 60 anos, vou recomeçar. Naquela noite, ao ligar o telefone, encontrei dezenas de mensagens perdidas. Ricardo alternava entre súplicas e ameaças. Carla me culpava por destruir suas vidas. Havia também uma mensagem de Jorge. Está feito, Olívia. Os Mendoza já mudaram e trocaram as fechaduras. Ricardo apareceu gritando, mas chamaram a polícia. Está tudo protegido. Descanse em paz. Senti o significado profundo daquelas palavras. Não era um descanso de morte, mas de renascimento. Nos dias seguintes, comecei a dormir melhor. Acordava ainda assustada às vezes, tocando o rosto como se as marcas ainda estivessem ali. Helena percebia minha inquietação. Certa manhã, segurou minha mão e disse: Você fez o que precisava fazer. Não carregue culpa. Não é culpa, respondi. É estranheza. Passei 38 anos sendo mãe do Ricardo. Agora sou só. Olívia. Olívia que pode fazer o que quiser, sem pedir permissão a ninguém, completou Helena com um sorriso. As palavras dela ficaram ecoando. Quem era eu sem o papel de mãe? Sem o dever constante de cuidar? Era uma liberdade que doía, assustadora e bela ao mesmo tempo. Na segunda semana, liguei o celular apenas para checar a conta bancária. O dinheiro da venda estava lá. E junto dele, novas mensagens de Ricardo. Agora o tom era outro. Mãe, me desculpe. Foi um erro. Carla me deixou. Estou dormindo no carro. Por favor, me perdoa. Um nó se formou no meu peito. O instinto materno é algo que não desaparece, apenas adormece. Por um momento, meus dedos pairaram sobre o teclado, prontos para responder. Mas então, lembrei do som das risadas de Carla, do rosto dele cheio de fúria, do gosto metálico do sangue em minha boca. Fechei o telefone sem digitar nada. No dia seguinte, Helena me levou a uma imobiliária. Havia um pequeno rancho à venda nas redondezas. Meio hectare de terra, uma casa simples, árvores frutíferas e um riacho ao fundo. Perfeito. Tem certeza? Perguntou Helena. Absoluta? Respondi com uma serenidade nova. Com a ajuda de Helena, finalizei a compra do pequeno rancho nos arredores de Querétaro. O lugar tinha tudo o que eu precisava. Silêncio, árvores que dançavam com o vento, e um riacho que cantava baixinho no fim da tarde. A casa era simples, mas sólida. Assim que entrei, senti algo dentro de mim se alinhar, como se finalmente o mundo voltasse ao seu eixo. Passei as primeiras semanas organizando o espaço, limpando, plantando algumas mudas de flores e ervas. Com o tempo, adotei um cão vira-lata caramelo que apareceu na porteira um dia chuvoso. Dei-lhe o nome de Pipoca. Ele se tornou meu companheiro constante, dormindo aos meus pés, seguindo-me até o pomar e escutando pacientemente quando eu falava sozinha. As manhãs eram frescas e cheiravam a terra molhada. As noites, silenciosas, cheias de estrelas. Às vezes, ainda acordava sobressaltada, lembrando dos gritos de Ricardo. Mas o som do riacho me acalmava. Era como se a própria natureza me embalasse de volta ao sono, sussurrando: Acabou, Olívia. Agora acabou. Certo dia, caminhando pela feirinha local, conheci Matilde, coordenadora de um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Conversamos sobre nossas histórias. Ou melhor, ela falou, e eu ouvi. No final, contei a minha, com calma, sem lágrimas. Ela segurou minha mão e disse: Você devia visitar o abrigo. Sua história pode inspirar outras mulheres. Aceitei o convite. Na primeira visita, encontrei olhares cansados, corpos tensos, sorrisos tímidos. Mulheres que, como eu, haviam acreditado que o amor justificava tudo. Contei um pouco da minha jornada, não para despertar pena, mas para mostrar que é possível recomeçar, mesmo depois dos piores dias. Com o tempo, comecei a visitar o abrigo regularmente, uma vez por mês.
Falava com mulheres de todas as idades, algumas com filhos pequenos, outras com rugas de quem já viveu demais. Eu não era terapeuta nem conselheira. Era apenas alguém que podia dizer, eu entendo. E realmente querer dizer isso. Matilde percebeu o impacto que minhas conversas causavam e sugeriu criar um grupo fixo. As mulheres se abrem com você de uma forma diferente, Olivia. Você representa uma possibilidade real de recomeço, especialmente para as mais velhas. Assim nasceu o Recomeçando Juntas, um grupo de apoio quinzenal no abrigo. Lá, compartilhávamos histórias, medos, pequenas vitórias. Eu moderava, ouvia. Às vezes chorava com elas. Outras vezes, só sorria. Em cada uma daquelas mulheres, via reflexos meus. Feridas antigas, mas também a coragem de seguir adiante. Em um desses encontros, uma jovem perguntou: Dona Olívia, a senhora perdoou seu filho? O silêncio tomou a sala. Todas queriam fazer aquela pergunta. Pensei nas cartas que Ricardo havia mandado nos meses anteriores. Cartas educadas, contidas, com notícias sobre seu tratamento psicológico. Eu as lia, mas raramente respondia. Não sei se perdão é a palavra certa. Respondi. Compreendo que ele tenta mudar. Aceito as desculpas, mas algumas rupturas são permanentes. O que existia entre nós acabou. E o que vier a existir um dia será algo novo, baseado em respeito e limites. E isso é suficiente para a senhora? Perguntou a moça. Olhei pela janela, observando as crianças brincando no jardim. É mais que suficiente. Porque minha felicidade não depende mais dele. Depende só de mim. Na volta ao rancho, parei na praça central para comprar frutas. Enquanto escolhia maçãs, ouvi alguém me chamar. Olívia! Virei-me e vi Jorge, meu velho amigo advogado. Ele estava sorrindo, bronzeado, com uma leveza que não via há anos. Que bom te ver, está radiante. Conversamos sobre a vida. Ele se aposentara de vez e agora pintava quadros. Um hobby antigo. Falei com o Ricardo semana passada, comentou casualmente. Ele me ligou para agradecer por eu ter o impedido de te processar. Disse que foi o melhor conselho que já recebeu. Fiquei em silêncio, sem saber o que sentir. Era estranho ouvir notícias do meu filho através de outros. Ele está tentando de verdade, Olívia, completou Jorge. Não defendo o que ele fez, mas achei que gostaria de saber. Obrigada por me contar. Respondi com sinceridade. Espero que ele encontre o próprio caminho. Enquanto dirigia de volta, pensei nessa teia de conexões invisíveis que a vida tece. Ricardo, que um dia foi o centro do meu mundo, agora orbitava longe, como um astro esquecido. E eu, que por tanto tempo vivi nas sombras, agora estava no centro de uma pequena constelação de mulheres fortes. O segundo aniversário da minha mudança para o rancho chegou com o perfume das laranjeiras em flor. Decidi comemorar com um almoço no domingo, reunindo as pessoas que haviam se tornado parte da minha nova vida. Helena, os Fernandes, Matilde, algumas mulheres do grupo, inclusive Eleonora, agora morando em Veracruz, perto do mar, como sempre sonhou. Acordei cedo, preparei tudo com calma. Arroz, feijão, frango caipira com batatas da horta, salada fresca e, de sobremesa, bolo de milho com anis, receita da minha mãe. Pipoca dormia preguiçoso perto do fogão, abrindo um olho de vez em quando. A casa estava impecável, simples, mas acolhedora. Nas paredes, pendurei algumas aquarelas que comecei a pintar por incentivo de Helena. O riacho, as árvores, o nascer do sol. Ao meio-dia, os convidados começaram a chegar. Helena trouxe torta de limão, os Fernandes vieram com café, Matilde chegou com 2 novas moradoras do abrigo. Logo, o terraço se encheu de vozes e risadas. E então, o som de um carro no caminho de terra que levava à casa. Não esperava mais ninguém. Todos pararam de falar, trocando olhares silenciosos. Está esperando alguém, Olívia? Perguntou Helena. Não, saí para ver. Meu coração disparou quando reconheci o carro. Ricardo. Ricardo saiu do carro devagar, segurando um pequeno embrulho nas mãos. Vestia uma camisa simples, o rosto mais envelhecido do que eu lembrava. Havia algo diferente em seu olhar,
Não o orgulho altivo de antes, mas uma quietude cansada. Desculpa aparecer sem avisar, disse ele. Tentei ligar algumas vezes, mas não atendeu. Estávamos almoçando, respondi, indicando a mesa no terraço. Hoje faz 2 anos que me mudei para cá. Ele olhou ao redor, observando a casa, o pomar, as pessoas rindo à distância. Não sabia. Parece bonito aqui, exatamente como no livro. Assenti em silêncio. Posso voltar outro dia? Perguntou hesitante. Pensei por um instante. Parte de mim queria dizer sim. Outra parte queria dizer nunca mais. Mas o olhar dele, ainda que tímido, pedia um fechamento, não um recomeço. O que te trouxe aqui, Ricardo? Perguntei, mantendo a voz calma. Ele estendeu o embrulho. É seu aniversário semana que vem. Não queria deixar passar. O embrulho era leve, envolto em papel marrom e fita discreta. Obrigada, murmurei. Por um momento ficamos ali, cercados por um silêncio que pesava, mas não doía. Consegui um emprego em Tuxtla Gutiérrez, disse ele. Vou me mudar na próxima semana. É um novo começo. Longe de tudo isso. Assenti, sentindo uma leve surpresa. Fico feliz por você. Antes de ir, precisava ver você. Dizer. Que ainda me arrependo. Que entendo agora o que fiz. E que, mesmo que nunca me perdoe, eu precisava te olhar nos olhos para dizer isso. Havia sinceridade em sua voz. Nua, sem disfarces. Por um instante, enxerguei o menino que ele foi. O garoto que me dava flores colhidas do jardim e dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Mas a dor antiga logo apagou a lembrança. Espero que encontre o que procura, respondi com honestidade. Ele olhou para o terraço, onde meus amigos observavam de longe, discretos. Você construiu uma vida bonita, mãe? Olívia. Corrigi suavemente. Ele assentiu. Olívia. Você parece feliz. Sorri. Eu estou. O vento balançava as folhas das jabuticabeiras, e o som do riacho parecia acompanhar nosso silêncio. Então ele disse: Não quero me despedir com dívidas. Quero que aceite isso. Estendeu novamente o pacote. Não é dinheiro, explicou. É algo seu. Abriu o embrulho ali mesmo. Dentro, uma pequena caixa de madeira entalhada. Ao abrir, encontrei o relógio dourado que pertencera à minha avó, depois à minha mãe e por fim a mim. Pensei tê-lo perdido na mudança. Havia também uma nota escrita à mão. Encontrei entre suas coisas. Sei o quanto significava para você. Me desculpe por tudo, Ricardo. Por um momento, o tempo parou. Toquei o relógio, sentindo o frio metálico sob os dedos. Era mais do que um objeto. Era um elo, com as mulheres que vieram antes de mim, com a força silenciosa que atravessa gerações. Levantei o olhar para ele. Obrigada. Adeus, Olívia. Adeus, Ricardo. Ele me olhou uma última vez, sem lágrimas, sem promessas, e entrou no carro. Ficou só o som do motor sumindo na estrada de terra e o pó dourado dançando no ar. Voltei à mesa. Todos me olhavam, entre curiosos e apreensivos. Está tudo bem? Perguntou Helena. Sim, respondi, sentando-me. Ele veio se despedir. Está indo para o sul. E esse é o fim? Perguntou Eleonora suavemente. Pensei por um instante. Acho que sim. Um fim tranquilo. Suficiente. Todos assentiram em silêncio respeitoso. Coloquei o relógio no pulso, onde sempre pertenceu. O som do tic-tac parecia marcar o tempo de uma nova vida. Não o tempo que perdi, mas o que ainda me restava viver. Quando o sol começou a se pôr, as vozes e risadas voltaram a preencher o ar. O almoço terminou em leveza. Matilde contou histórias do abrigo. Eleonora falou sobre o mar de Veracruz. E Helena me abraçou com olhos marejados de orgulho. Você está livre, Olívia. Verdadeiramente livre. Mais tarde, quando todos foram embora, sentei-me no terraço com uma xícara de chá. Pipoca dormia aos meus pés, o céu alaranjado se desmanchava em azul profundo, e o som do riacho ecoava lá embaixo. Olhei para o relógio e pensei: o tempo não cura tudo, mas ensina a seguir. Às vezes penso em Ricardo, lá em Tuxtla,
talvez tentando reconstruir o que restou de si mesmo. Não o odeio. Também não o amo como antes. Sinto algo mais sereno, uma compaixão distante, como por um estranho que finalmente entendeu a gravidade do que fez. Nos meses seguintes, continuei visitando o abrigo. O grupo, recomeçando juntas, cresceu. Mulheres jovens, idosas, com filhos, sem filhos. Todas com algo em comum: a vontade de viver sem medo. E de alguma forma, todas nós estávamos ligadas por essa mesma coragem silenciosa. A de dizer basta. A de começar de novo. Hoje tenho 62 anos. Minha horta floresce, as jabuticabeiras carregam frutos, e as cartas das leitoras continuam chegando. Mulheres que leram meu livro e encontraram nele o impulso que faltava. Algumas fugiram, outras enfrentaram. Todas escolheram a si mesmas. Descobri que recomeçar não é apagar o passado, mas construir algo novo sobre ele. Que o perdão verdadeiro, às vezes, é apenas o ato de deixar de carregar o peso. E que a melhor vingança contra quem nos feriu é viver uma vida tão plena que eles se tornem irrelevantes. Enquanto o sol se despede e o tic-tac do relógio marca o compasso da noite, sorriu. Não sou mais a mulher que suportava o silêncio e o medo. Sou a mulher que aprendeu que nunca é tarde para dizer: esta vida é minha. Enquanto o sol se despede e o tic-tac do relógio marca o compasso da noite, sorriu. Não sou mais a mulher que suportava o silêncio e o medo. Sou a mulher que aprendeu que nunca é tarde para dizer: esta vida é minha. O vento da tarde sopra pelas janelas abertas, trazendo o perfume doce das flores de laranjeira que crescem perto do riacho. As cortinas balançam como se dançassem lentamente, e a luz dourada do entardecer se mistura ao brilho suave da lamparina sobre a mesa. Ouço o farfalhar das folhas, o canto distante de um grilo, o som das águas correndo, todos formando uma sinfonia tranquila que me envolve. Há uma paz aqui que nenhuma cidade grande poderia oferecer. Uma paz que não veio de fora, mas que brotou dentro de mim, pouco a pouco, como uma semente esquecida que finalmente encontrou solo fértil. Penso em tudo que vivi, nos anos de obediência silenciosa, nos dias em que temi falar, nos momentos em que acreditava que amor significava suportar. Hoje sei que o amor verdadeiro nunca exige a própria anulação. O amor que destrói não é amor, é prisão. E aprendi que, para renascer, é preciso primeiro deixar morrer o que fomos um dia. Às vezes, ainda acordo no meio da noite, sem saber ao certo onde estou. Por um instante, o passado tenta se insinuar. O som de uma porta batendo, uma voz alterada, o eco distante de um grito. Mas basta abrir os olhos e ver o teto de madeira, sentir o cheiro da terra molhada depois da chuva, ouvir o respirar calmo de Pipoca dormindo ao meu lado. E lembro que estou segura. Lembro que sobrevivi. Caminho até a varanda e deixo a lua me tocar o rosto. O relógio no meu pulso reflete sua luz prateada, marcando o tempo que passa, o tempo que fica, o tempo que recomeça. Penso nas mulheres que conheci no abrigo, cada uma com sua dor, sua coragem, suas cicatrizes. Elas me ensinaram que a força não grita, a força sussurra e segue. E quando se unem, essas vozes suaves formam um coro capaz de mover o mundo. Às vezes recebo cartas de leitoras que dizem: li sua história e chorei. Li sua história e saí de casa. Li sua história e entendi que mereço respeito. Guardo todas. Algumas têm erros de ortografia, outras vêm com desenhos de crianças nos cantos das páginas. São pequenas provas de que minha dor não foi em vão. De que tudo aquilo, os golpes, as lágrimas, a solidão, se transformou em algo útil, em algo que floresce em outras vidas. Helena costuma dizer que transformei sofrimento em semente. Talvez seja isso mesmo. O que antes me consumia, hoje me alimenta. A dor deixou de ser ferida e virou raiz. Nas manhãs de domingo, caminho descalça pelo jardim. O orvalho toca meus pés, como se beijasse a terra. Os pés de jabuticaba estão carregados, as galinhas ciscam sob o sol, e o som do riacho é o mesmo, constante, paciente, eterno. Aprendi a cozinhar para mim, a comer devagar, a agradecer em silêncio.
descobri prazeres que antes pareciam pequenos demais para notar. O cheiro do pão assando no forno, o toque morno de uma xícara entre as mãos, o silêncio confortável que não assusta mais. A solidão, que um dia foi inimiga, tornou-se companhia. Ela não é ausência, é espaço. Um espaço onde finalmente posso me ouvir. Penso em Ricardo às vezes. Não com rancor, nem com saudade, apenas com uma espécie de distância serena. Imagino-o em Tuxtla, talvez começando de novo, tentando ser outro homem. Desejo que consiga. Não por ele, mas porque aprendi que desejar o bem não é fraqueza, é libertação. Sei que o perdão completo talvez nunca venha, e tudo bem. Nem toda ferida precisa cicatrizar para que possamos seguir em frente. Algumas apenas se tornam parte da pele, lembrando-nos de quem fomos e de quem escolhemos ser. Quando o sol nasce e pinta o céu de laranja, sento-me na varanda com uma caneca de café e observo o dia despertar. O tic-tac do relógio continua, incansável, como o coração da casa. Cada batida é uma promessa de continuidade. Penso em minha mãe, em minha avó, nas mulheres antes de mim, que talvez também tenham desejado uma vida diferente. Talvez nunca tenham tido a chance, mas eu tive, e a agarrei com as duas mãos. Elas viveram em mim. E hoje, cada decisão que tomo é também um tributo a elas. O relógio no meu pulso não marca apenas o tempo, marca a herança de resistência que carrego no sangue. À tarde, quando o sol atravessa as copas das árvores e o ar se enche de luz dourada, pego o caderno onde escrevi meu livro. As páginas estão gastas, com anotações à margem, marcas de café e pequenas flores secas entre as folhas. Não escrevo para publicar. Escrevo para lembrar. Escrever é minha forma de conversar comigo mesma e com o silêncio que um dia me aprisionou. Às vezes, me pego sorrindo ao reler passagens antigas. Vejo nelas uma mulher assustada, sim, mas também uma mulher que ousou dizer basta. E percebo que o recomeço não tem idade. O recomeço é uma escolha. Diária, silenciosa, firme. O entardecer chega com cheiro de chuva distante. O céu muda de cor e o primeiro relâmpago risca o horizonte. Pipoca levanta-se a cabeça e vem deitar aos meus pés. Toco o relógio outra vez, ouço seu som constante e penso em como ele resistiu a tantas mãos, tantos destinos. Assim como eu. Fecho os olhos e deixo o som da natureza me embalar. Sinto uma presença calma. Não de alguém, mas de mim mesma. A mulher que esperou 6 décadas para existir por inteiro. Enfim está aqui. Inteira, livre, em paz. Amanhã voltarei ao abrigo. Levarei bolos e sementes de jabuticaba para plantar no jardim. Quero que aquelas mulheres, quando virem as árvores crescer, saibam que também podem criar raízes em qualquer lugar. Que mesmo as terras revolvidas pela dor podem florescer de novo. E quando elas perguntarem, como sempre fazem, Dona Olívia, a senhora é feliz? Responderei com a mesma serenidade que aprendi com o tempo. Sou. Sou porque me escolhi. A noite avança devagar, como se o tempo tivesse desacelerado apenas para me permitir respirar. Do lado de fora, o mundo dorme. Dentro de mim, há um silêncio que não é vazio, mas plenitude. O som do riacho ao longe mistura-se ao tic-tac do relógio, e percebo como ambos seguem ritmos distintos e, ainda assim, coexistem, como o passado e o presente, como dor e serenidade. Sento-me na cadeira de balanço e deixo o corpo entregar-se ao movimento lento. O ar fresco toca meu rosto, e por um instante me recordo da menina que eu fui, aquela que corria pelo quintal da casa da minha mãe, que acreditava que o amor era um abrigo sem rachaduras, que achava que o tempo era infinito. Hoje sei que o amor também precisa de luz e de ar para respirar, e que o tempo é precioso demais para ser gasto tentando agradar quem não nos enxerga. Abro o velho caderno de capa azul, o mesmo onde escrevi as primeiras linhas do livro. Recomeço. Há páginas em branco esperando por mim. Escrevo lentamente, sem pressa. Viver é aprender a permanecer mesmo quando tudo se desfaz. É reconstruir com as próprias mãos o que um dia destruíram dentro de nós. As palavras saem como um sussurro
e preenchem o ar ao redor. Talvez nunca cheguem aos olhos de ninguém, mas não importa. Já cumpriram o papel de me lembrar que existo por inteiro. Mais tarde, coloco um disco antigo na vitrola, uma valsa que minha mãe adorava. A melodia ecoa pela sala e me transporta a outros tempos. Começo a dançar sozinha, os pés descalços deslizando pelo chão frio. Não é solidão, é liberdade. Cada passo é um gesto de afirmação, cada giro, uma pequena celebração do simples fato de estar viva. Quando a música termina, fico parada no meio da sala, ofegante e sorrindo. O relógio marca 11h10. Penso em quantas noites da minha vida passei acordada, temendo o som de passos, de vozes elevadas, de portas que se fechavam com raiva. Agora, o único som é o do vento entrando pela janela e o bater tranquilo do meu coração. Pego uma manta, sento-me de novo na varanda e olho para o céu. Há constelações que aprendi a reconhecer com o tempo. Ali está Órion, firme, luminoso. Minha avó dizia que ele protege as mulheres viajantes. Sorriu. Talvez seja ele quem tem me guiado esses últimos anos. De manhã, o primeiro raio de sol atravessa as persianas e desperta a casa. Pipoca corre para fora, latindo para os pássaros que anunciam o dia. Preparo o café, e o aroma forte se espalha, misturando-se ao cheiro da terra úmida. A cada gole, sinto a energia calma do novo começo. Não aquele eufórico das grandes mudanças, mas o sereno das rotinas conquistadas. Pego o balde e vou regar o jardim. As plantas cresceram tanto que já ultrapassam a altura da cerca de madeira. Há flores novas que não plantei, sementes trazidas pelo vento, talvez. A natureza tem esse dom de continuar, de reinventar-se sem pedir permissão. E penso que talvez eu tenha aprendido com ela. Enquanto trabalho, ouço uma música vindo do rádio pequeno da cozinha. É uma canção sobre liberdade e perdão. As letras falam de soltar o passado e caminhar leve. Sorrio sem perceber. E canto baixinho o refrão, sentindo-me parte do mundo outra vez. Na tarde seguinte, recebo uma carta do abrigo. É escrita por uma jovem que conheci meses atrás. Diz que encontrou emprego, que alugou um quarto e que pela primeira vez em anos, dorme sem medo. No final, uma frase sublinhada. Quando a senhora contou sua história, percebi que a minha ainda podia mudar. Fecho os olhos e deixo que as lágrimas venham. Não de tristeza, mas de gratidão. Há uma beleza imensa em saber que nossas cicatrizes podem servir de mapa para que outras encontrem a saída. Decido então plantar uma nova árvore no quintal. Escolho uma muda de ipê amarelo, símbolo de resistência e renascimento. Cavo a terra com as próprias mãos, sujando as unhas, sentindo o cheiro forte da vida. Quando termino, fico observando a muda balançar levemente com o vento, frágil e corajosa. Sussurro. Cresce devagar, mas cresce livre. À noite, escrevo mais uma vez no caderno. Não há idade para florescer. A alma não entende de rugas, entende de tempo vivido. E penso em todas as mulheres que ainda vivem aprisionadas em silêncios forçados. Penso em quantas Olívias existem por aí, esperando o momento certo de dizer basta. Gostaria de abraçar cada uma e repetir: você não está sozinha. Há vida depois da dor. O relógio marca meia-noite. A lua reflete no riacho, transformando a água em prata líquida. Deito-me na rede e deixo o balanço leve embalar o corpo. Fecho os olhos e ouço o mundo. O vento, os grilos, o coração batendo. Tudo pulsa em harmonia, como se a vida finalmente tivesse encontrado o tom certo. Antes de adormecer, penso que talvez felicidade não seja um estado permanente, mas uma sequência de pequenos instantes em que nos sentimos inteiros. E naquele instante, com o relógio de minha avó no pulso, com o perfume das flores entrando pela janela, com Pipoca suspirando aos meus pés, sei que estou completa. Recomeçar não foi esquecer, foi transformar. E é isso que o tempo me ensinou. Que o verdadeiro milagre não é voltar a ser quem éramos, mas continuar crescendo apesar de tudo. Enquanto o sol se despede e o tic-tac do relógio marca o compasso da noite, sorrio outra vez. E repito para mim mesma, com a mesma convicção suave de uma prece: esta vida é minha,
E finalmente, eu a estou vivendo.